Capítulo 4. O entendimento é uma experiência. Precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Após um tempo prolongado de ministração na África, uma equipe ministerial da nossa igreja foi a Joanesburgo, na África do Sul, antes de deixar o continente. Eles não confinavam o ministério a um culto de igreja ou a uma fila para receber cura. Eles estavam instantaneamente prontos para ir aonde quer que fosse. Depois que o principal aspecto da viagem terminara, eles caminharam do hotel até um restaurante, pretendendo relaxar e comprar lembranças, quando se depararam com um homem sem teto chamado Peter, que estava em uma cadeira de rodas. Peter contou como estava paralisado há 11 anos, depois de cair de uma altura de 4 andares. Ele não sentia nada da cintura para baixo e mal movia os braços. No dia anterior, malfeitores locais o haviam levado a um campo e o deixaram ali para morrer. Peter havia desistido da vida, mas ouviu Deus dizer: "Se você ficar aqui, você vai morrer." Então ele se arrastou até a cidade, usando apenas os braços. A equipe orou por ele, e a perna de Peter começou a tremer loucamente. "O que está acontecendo comigo?" ele gritou. Ele começou a chorar e a se arrepender por estar zangado com Deus. Ele até prometeu deixar de fumar. Um membro da equipe foi comprar sapatos e meias, vendo que logo Peter estaria andando. Eles colocaram os sapatos e meias nos pés dele, e ele sentiu cócegas nos dedos. A primeira sensação que ele tinha neste local havia 11 anos. Eles o ergueram e ele começou a andar. Sua fisionomia mudou completamente. O homem que empurrara a cadeira de rodas de Peter por muitos anos também foi salvo. E todos eles cantaram juntos: "O nosso Deus é um Deus tremendo." Aquele estacionamento tornou-se a cena de uma ministração espontânea, quando rapidamente espalhou-se a notícia da cura de Peter. As pessoas paravam por curiosidade para observar o que estava acontecendo, e logo eram salvas e cheias do Espírito Santo. Então, um carro se aproximou e o motorista estava impaciente, tentando ultrapassar a multidão. Os membros da equipe se aproximaram do carro e descobriram que um de seus ocupantes era a pessoa que levara Peter e o deixara no campo para morrer. Aquele homem saiu do banco de trás e desapareceu de cena. Os outros dois viram como Peter fora curado e entregaram suas vidas a Cristo e arrancaram suas guias de feitiçaria. Na totalidade, havia cerca de uma dúzia de novos cristãos, alguns cheios do Espírito Santo e um aleijado que não era mais aleijado, todos saindo juntos para comer alguma coisa. Isso se chama colocar a revelação em prática. Veja que renovar a mente não é meramente ler palavras em uma página e ter um momento de revelação sobre um versículo específico. Isso é considerado renovação da mente em muitas igrejas, mas na melhor das hipóteses, essa é apenas a metade da equação. A renovação vem à medida que a revelação leva você a uma nova experiência com Deus, como aquelas pessoas tiveram naquele dia na África do Sul. Você pode ter um momento de inspiração enquanto lê a Bíblia, ou ouve alguém pregar sua mensagem, mas sem dar o próximo passo para ter uma experiência. O processo é paralisado e não há renovação. Jesus colocou isso do seguinte modo em João capítulo 5, versículo 39. "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." Esse versículo diz claramente que a revelação destina-se a nos levar a um encontro com Deus, e se isso não acontecer, ela apenas nos torna mais religiosos. A revelação nunca é dada para aumentar o nosso conhecimento mental. O conhecimento é, na melhor das hipóteses, uma consequência. Somos provavelmente tão espertos nas coisas bíblicas que poderíamos nos afogar no dilúvio das informações. Alguns teólogos leem a Bíblia 10 horas por dia e não fazem ideia do que é o reino de Deus.
Eles podem recitar evidências intermináveis de seu conhecimento, mas não há nada de revelador ou transformador em suas vidas. Isso aconteceu com muitos cristãos que algumas vezes adotaram uma rotina de leitura dos textos bíblicos, sem deixar que a leitura leve à experiência. Para renovar a mente, não devemos apenas pensar de modo diferente, mas viver de modo diferente em uma nova experiência do revestimento de poder do Espírito Santo. Revelação com pés. 3 jovens da nossa igreja estavam em uma sorveteria certa noite, quando de repente sentiram a presença de Deus e o seu poder vir sobre eles, quase como uma explosão de fogo. Percebendo que Deus estava prestes a fazer alguma coisa, eles olharam em volta procurando uma oportunidade de participar do impossível e viram um jovem de muletas. Eles se aproximaram dele e iniciaram uma conversa, e disse que havia caído de 4,5 metros dentro de apenas 60 centímetros de água, quebrado o cóccix. Ele não revelou no primeiro momento, mas era um astro da corrida em uma das escolas secundárias locais. Eles oraram por ele e, de repente, ele largou as muletas e começou a saltar para cima e para baixo. Então, ele começou a correr de um lado para o outro tão depressa quanto um atleta um atleta competindo. As pessoas no estacionamento começaram a olhar maravilhadas e confusas. Ele ficava gritando: "Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sempre quis que Deus fizesse algo assim comigo." Ele ficou completamente curado. Aqueles jovens colocaram em prática a revelação do poder de Deus para curar. Em vez de ter uma noite simples na sorveteria, eles buscaram uma oportunidade para Deus fazer um milagre. É assim que se coloca a revelação em ação. Quando Deus nos revela alguma coisa, precisamos colocar essa coisa em ação. Se não o fizermos, perderemos o poder e a oportunidade que a revelação nos oferece. Jesus advertiu: "A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração." Mateus capítulo 13, versículo 19. A revelação do reino geralmente é dada como uma semente viva de outro mundo que carrega consigo novas possibilidades. Porém, quando uma pessoa ouve a palavra, mas não a entende, o inimigo tem livre acesso a essa semente e pode roubá-la. Em nossa cultura, definimos entendimento como nada mais do que o raciocínio cognitivo, chegar a conclusões ou ter entendimento completo de algo. Mas na cultura oriental, que é a cultura da Bíblia, entendimento é uma experiência. Significa se envolver em atividades que abrangem os nossos 5 sentidos. Na verdade, a palavra grega para entendimento, nesse versículo, significa aprendizado, que ocorre através dos 5 sentidos. Significa fazer como na experiência humana prática. A visão bíblica do entendimento significa muito mais do que concordar mentalmente. Significa praticar na vida real o que a pessoa veio a saber por revelação. É por isso que os líderes judeus disseram a Jesus: "Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele." João capítulo 3, versículo 2. Entender também significa submeter-se a alguma coisa antes de poder explicá-la, defini-la ou descrevê-la. O entendimento bíblico ultrapassa em muito o intelecto. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: "Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem." Não temos fé porque entendemos, mas entendemos porque temos fé. Em outras palavras, é imperativo aceitar e entender as coisas sem satisfazer completamente o seu intelecto. Quando a Bíblia, ou quando leio a Bíblia, nem sempre entendo o que estou lendo. O aprendizado bíblico ocorre no Espírito primeiro. E à medida que obedecemos ao Espírito de Deus,
O nosso espírito comunica isso à nossa mente para que entendamos intelectualmente, mas entender não é requisito para a obediência. Um cristão normal é alguém que obedece às revelações e inspirações do Espírito Santo sem entendimento. O entendimento geralmente se desdobra na experiência. Para entender, nós devemos obedecer às revelações e colocá-las em prática. Como exemplo, digamos que eu fale à minha igreja sobre cuidar dos pobres, algo que amamos fazer. Posso me levantar no domingo de manhã e fazer o melhor trabalho possível para ilustrar a aflição e a necessidade dos pobres. As pessoas podem ficar comovidas emocionalmente, mas se elas não fizerem algo prático nas 2 ou 3 semanas seguintes, talvez encontrando uma família pobre para ajudar ou se oferecendo para trabalhar em alguma cozinha comunitária, então essa palavra estará aberta para ser retirada do coração e o único lugar onde ela pode transformar suas vidas. A revelação nos leva apenas até a metade do caminho. A experiência nos leva até o fim. A grande tragédia é que se você não se mexer e passar a experiência, essa revelação permanece trancada na sua mente. E você pensa que ela está ativa na sua vida. Na próxima vez que você ouvir uma mensagem sobre ajudar os pobres, você pode dizer amém. As outras pessoas nesse lugar precisam ouvir isso, embora você não tenha feito nada para ajudar os pobres. Ouvir sem agir deixou você trancado em uma forma sem poder. Há grandes audiências, grandes multidões de pessoas, grandes denominações e movimentos que lutariam até a morte para defender a cura divina ou a profecia, ou muitas outras práticas, mas eles nunca veem essas coisas acontecerem. Eles pensam, entendo o conceito, concordo que isso acontece. Se for da vontade de Deus, Ele sabe o meu endereço e Ele pode me conceder essa graça. Eles têm a revelação, mas não podem apontar para nenhuma prova da sua validade na experiência pessoal. Eles não podem mostrar a ninguém como fazer isso. O conceito mental deles os isola da convicção de que nada mais precisa acontecer. Eles desenvolvem uma anestesia que amortece sua sensibilidade à transformação pessoal. Eles têm a experiência roubada e só podem recitar princípios. Isso é pura religião, a forma sem o poder. Por exemplo, Jesus disse em João capítulo 3, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Um versículo estranho, não é? Tendemos a pensar no céu somente como um recinto que está em algum lugar no espaço, em vez de um lugar que coexiste conosco. Temos dificuldade em compreender e discernir essa afirmação e assim deixamos que ela se torne uma afirmação interessante e encorajadora, mas sem nenhuma aplicação prática em nossas vidas. O que significa o Filho do Homem que está no céu? O que isso diz sobre o nosso trabalho aqui na Terra? Não significa que, assim como Jesus, devemos viver em uma postura de habitar nas dimensões celestiais e viver voltados para as aflições, enfermidades e dificuldades do mundo que nos cerca? Não deveríamos agir como embaixadores de outro mundo e vivendo na dimensão da fé, que é a dimensão do Espírito, que é chamada o reino? Mas a maioria de nós não percebeu que podemos exigir que a verdade se torne uma experiência. A revelação deveria mudar o nosso coração antes que pudéssemos explicar o que aprendemos. A Bíblia diz que estamos sentados à direita do Pai em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso foi escrito para a nossa experiência e não para termos uma boa teologia ou para que as nossas afirmações doutrinárias sejam precisas e concisas. Afirmações como essa são plataformas de lançamento para encontros onde experimentamos exatamente as coisas que estão nas páginas da Bíblia. Jesus está nos mostrando nesse versículo
o que é possível para qualquer pessoa que foi purificada do pecado pelo sangue de Jesus. A prática da cura. Durante os dias do Império Romano, muitos dos que eram chamados de a Igreja tinham pouco entendimento ou certeza da salvação. Embora a experiência de salvação pela fé tenha sido sempre parte da verdadeira igreja, essa revelação foi colocada em segundo plano para a maioria das pessoas. Mas há algumas centenas de anos, ela passou à dianteira e a igreja começou a proclamar novamente que a salvação é somente pela fé. Mesmo assim, ela era um processo mais prolongado do que é hoje. Muitos buscavam a Deus em oração e sondavam as Escrituras, às vezes por semanas ou até meses, antes de ter a certeza de que haviam nascido de novo. Muitos morriam sem ter a certeza da salvação. Mas por que a igreja abraçou essa revelação de todo o coração, ensinando-a, praticando-a e edificando a fé das pessoas nela? Hoje a consideramos a coisa mais simples do mundo. Oramos para que uma pessoa ou para que um pecador receba Jesus. E não temos dúvida alguma de que ele se converterá instantaneamente. Muitos de nós não entendemos que isso só é fácil agora, porque as gerações anteriores trabalharam plantando e regando essa revelação, colocando-a em prática. Durante 2 séculos, a igreja não perdeu de vista o poder da conversão. Ela o ensinou, o pregou, foi às ruas com ele, escreveu livros a respeito dele. Hoje estamos surfando a onda de uma herança de fé que aumentou ao longo de muitas gerações. Algo semelhante aconteceu com a adoração. Ao longo dos últimos 100 anos, ou mais ou menos, a adoração mudou significativamente. Ela costumava ser moderada e sombria, nunca pessoal nas suas expressões a Deus. Então certas igrejas e movimentos começaram a adorar com exuberância, vozes altas e mãos levantadas, expressões que a maioria dos cristãos da época rejeitava e ridicularizava. Aqueles adoradores extravagantes pagaram o preço. Mas hoje você pode entrar em qualquer tipo de igreja e ver pessoas exaltando o nome de Jesus com mãos e vozes levantadas. O nosso entendimento dessa revelação passou pela experiência e pela prática, e a mente da igreja foi renovada. A revelação da cura está em uma trajetória similar. Os cristãos são absolutamente responsáveis por levar a cura divina às pessoas, provando a vontade de Deus, alinhando a realidade terrena com o que é verdade no céu. A cura faz parte da vida cristã normal. Deus a colocou no seu livro, ele a ilustrou na vida de Jesus. Ele nos disse para imitarmos o que Jesus fez. Então, por que é fácil para nós estarmos plenamente convencidos de que a nossa oração funcionará quando orarmos, ou melhor, quando oramos para que alguém seja salvo. E, no entanto, quando oramos por cura, achamos difícil acreditar que alguém seja curado. Isso acontece porque a salvação diz respeito à experiência do novo nascimento, uma ideia que foi abraçada e ensinada continuamente pela igreja durante séculos, enquanto a revelação de cura ainda não foi amplamente abraçada, ao contrário, foi até combatida. Hoje você é considerado como alguém que está atuando sob influência do diabo, enquanto a doença é considerada como um dom de Deus para fazer as pessoas se tornarem cristãos melhores. Pense no quanto a igreja se desviou para acreditar em tais mentiras. Temos tolerado o engano que acusa Deus de fazer o mal, que é a razão pela qual, nos dias atuais, a cura continua sendo tão controversa, pouco praticada e pouco entendida. O que teria acontecido se séculos atrás os cristãos tivessem abraçado o poder do Evangelho para trazer cura ao corpo físico, às emoções e à mente? E se a igreja tivesse arado solo duro por geração após geração, em vez de alguns heróis da cura marcando a trilha da história, todo o corpo de Cristo reconheceria a cura como uma parte essencial da grande comissão.
Os cristãos normais veriam deformidades e diriam: não é problema. Câncer não é problema. Membros faltando não é problema. Oraríamos com poder sem a menor sombra de dúvida. Você pode imaginar Jesus dizendo ao cego Bartimeu: essa cegueira é um dom do meu Pai para tornar você uma pessoa melhor? E, no entanto, essa é a abordagem que a maioria dos cristãos adota. Eles não entendem a cura porque não têm experiência com ela. Eles não colocaram a revelação em prática. Cansei de ver pessoas orando por cegos e pedindo a Deus para abrir os olhos do coração delas. O problema é com os olhos naturais delas. A igreja não sabe o que fazer com os cegos ou com qualquer pessoa que tenha uma aflição real. Parte do que nos detém é a nossa preocupação em sermos exagerados. Não queremos que as pessoas pensem que somos fanáticos religiosos. Tememos o exagero muito mais do que tememos a falta. Muitos cristãos evitam o tema da cura. Você provavelmente ouviu um irmão ou irmã no Senhor dizer: você deveria ler este livro, ele é muito bom. Mas tome cuidado, porque o sujeito tem uma doutrina estranha nesse ponto, assim. As pessoas amam fazer advertências, mas alguém já lhe deu uma fita ou um livro e disse: o ensino desse cara é incrível. Mas tome cuidado, porque ele nunca ressuscitou os mortos. O câncer não sai do corpo das pessoas quando ele ora? Não, porque como corpo nos falta entendimento experimental da revelação, da cura e do sobrenatural. Quando colocam a revelação em prática, você ainda não a entende 100% bem. Talvez você nem entenda 50% dela corretamente, mas você vai aprender e vai crescer a um nível de maturidade que do contrário não teria. Em nossa igreja, a única maneira que conhecemos para aprender é experimentando. Falhamos muito e ocasionalmente acertamos, mas estamos anos-luz à frente de onde estaríamos se não estivéssemos tentando. Conheço pessoas hoje que ficam entusiasmadas quando se deparam com alguém que está fisicamente doente ou morrendo. Elas veem muletas, bengalas, cadeiras de rodas, gessos e se alegram. Um jovem que conheço entra em uma loja e vê alguém com a perna quebrada e pensa: Deus me ama tanto que Ele colocou um homem com a perna quebrada diante de mim. Então ele ministra sobre a pessoa e ela é curada. A perspectiva dele é absolutamente diferente. Ele não evita o impossível, ele é atraído por ele. Ele está convencido de que Deus lhe está demonstrando favor, colocando alguém diante dele que precisa de uma intervenção sobrenatural. Um pastor da minha região e sua esposa têm paixão por cura. Eles estavam no estacionamento de um supermercado e viram um homem com moletas de metal, com o corpo torcido. Ele obviamente estava com dor. A esposa do pastor, que tem paixão pelas coisas de Deus, perguntou se podia orar por ele. E então eles o levaram para um canto. A esposa do homem estava constrangida em ouvir a respeito de Deus e não queria ter nada a ver com aquela reunião de oração improvisada. Mas o homem estava sofrendo e estava orando havia 18 anos, pedindo para morrer. Ele permitiu que eles orassem e o seu corpo desentortou-se e ficou reto. Ele correu pelo estacionamento, voltou, pegou suas muletas de metal e as jogou para longe. No outro lado do estacionamento, ele foi absolutamente liberto e curado. É isso que acontece quando desembrulhamos a nossa revelação e a colocamos em ação na vida das pessoas. Na cidade de Rugby, na Inglaterra, uma equipe nossa estava ministrando e havia um homem idoso que não sabia que estava ficando surdo, mas seus vizinhos sabiam porque a televisão dele estava sempre alta demais. Esse homem finalmente disse: preciso de oração. Alguém orou por ele e ele foi curado. Depois de ser curado, ele disse: isto é terrível, está tudo alto demais. Ele estava vivendo em um mundo muito silencioso e gostava disso.
Outra mulher que conhecemos naquela viagem à Inglaterra foi levada na parte traseira de uma caminhonete em uma cama portátil. Ela estava de cama por causa da fibromialgia. Ela recebeu oração de alguém da equipe, saiu da cama e andou até o carro. Eles enfiaram a cama na mala e ela dirigiu até em casa, no banco da frente, pela primeira vez em 5 anos. Uma das curas mais bizarras que já vi envolveu um homem que havia machucado tanto a perna que os médicos cortaram os tendões dos tornozelos dele, viraram o seu pé para fora para dar-lhe equilíbrio e colocaram pinos para prender o tornozelo. Ele não tinha movimento, não flexionava o pé, mas podia andar de forma limitada. Receber uma palavra de conhecimento de Deus, curando o tornozelo esquerdo de alguém, e aquele momento respondeu e recebeu oração de alguém da equipe. Ou melhor, e aquele homem respondeu e recebeu oração de alguém da equipe. Não foi exatamente o que Deus fez, mas o homem recuperou o uso completo do seu tornozelo, apesar dos mecanismos complexos que foram feitos para mantê-lo imobilizado. Jesus tinha uma preocupação com relação à sua volta, e essa preocupação não era o fato de ele encontrar pessoas exageradas. Ao contrário, ele disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando você coloca a revelação em prática, o que era impossível começa a parecer lógico. A sua área de fé expandirá. Essa revelação o colocará em uma experiência e o revestirá de poder para fazer as obras do reino. À medida que colocamos a revelação em prática, temos a oportunidade de nos tornarmos estudiosos dos milagres, em vez de apenas observadores. É crucial que vejamos, através do milagre, a lição que Deus quer que aprendamos. A seguir, vamos falar como ser instrumentos, ou melhor, instruídos pelos milagres.